Oi, pessoal! Estamos de volta aqui com mais um episódio dessa série falando sobre comer natural, comer transtornado, obesidade e compulsão alimentar. Só recapitulando, no episódio anterior a gente falou sobre o que é o comer natural, né, e o que é o comer transtornado. A gente entendeu um pouquinho, né, o que acontece nesse comer transtornado e como ele pode ser um gatilho para o transtorno alimentar e para um transtorno que a gente vai conversar aqui hoje, que é o transtorno da compulsão alimentar. Agora, sobre, né, o TCA que a gente diz, né, que é transtorno de compulsão alimentar. O que a gente precisa entender? O TCA, sim, já é um diagnóstico clínico formal e está contido ali na categoria dos transtornos alimentares, né, de acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, tá bom? O transtorno de compulsão alimentar, pessoal, ele é caracterizado, né, por episódios recorrentes de ingestão de uma quantidade de alimentos significativamente maior do que a maioria das pessoas comeriam em um período de tempo semelhante, né, ou sob circunstâncias semelhantes. Outro critério, né, do transtorno de compulsão alimentar é que teria que ter um sintoma, né, uma sensação, por exemplo, de falta de controle sobre o comer, tá, durante aquele episódio. Então a pessoa sente que ela não consegue parar de comer, né, ou controlar ali o que ela está comendo ou quanto está comendo. Tá? Um outro sintoma seriam episódios de compulsão alimentar. Eles estão associados a mais ou menos ali, né, 3 de seguintes características: comer muito mais rapidamente ali do que o normal, comer até se sentir desconfortável, cheio, e comer grandes quantidades de alimento. É quando não se sente ali fisicamente com fome, faminto, né? E geralmente as pessoas comem sozinhas ou por vergonha, tá? Ele se sente culpado, envergonhado, né, depois desses episódios. Tem uma angústia acentuada ali, né, depois dos episódios. Então, pessoal, a compulsão alimentar, né, ela corre em média, mais ou menos, né, pelo menos uma vez por semana, por 3 meses, pelo menos. Tá? Tem que ter ausência ali de comportamentos compensatórios inapropriados e recorrentes. Por exemplo, a pessoa come muito e depois força ali, né, o vômito, ou toma laxante, ou se exercita muito, né, por conta, não pode ter um comportamento compensatório. A distinção é clara: o comer transtornado é um sinal vermelho, né, um sinal de alerta para um padrão problemático de comportamento alimentar. Agora, a compulsão alimentar já é uma condição de saúde mental, né, que precisa de tratamento especializado. Qual que é a relação disso com obesidade? Então, vamos entender essa relação, né, entre comer transtornado, transtorno de compulsão e obesidade. Então, a relação ali, né, entre o comer transtornado e a compulsão e a obesidade, ela é intrínseca, pessoal. Tá? A obesidade é uma condição de saúde, né, complexa, né, definida por uma série de fatores, tá? Não mais só pelo excesso de gordura corporal, tá? Também o excesso de gordura corporal, mas existem outros fatores, tá? É importante ressaltar aqui que a obesidade não é um transtorno alimentar, tá? Mas, no entanto, ela pode ser influenciada e ser perpetuada ali por padrões, né, de um comer transtornado. Tá? Então, muitas pessoas com obesidade, elas já passaram, às vezes, né, na maioria das vezes, pessoal, por dietas muito restritivas, tá? Então, assim, a pessoa já tentou muitas vezes parar de comer, fazer coisas, né, o que leva àquele ciclo. Lembra que eu expliquei no episódio anterior que a pessoa faz dietas muito restritivas, tem aqueles comportamentos ali disfuncionais, né, do comer transtornado, e depois entra naquele ciclo que o corpo identifica ali, né, que ele tem aquela necessidade imensa de se alimentar. Então ela sai de uma dieta restritiva para uma alimentação desregrada e ela volta de novo para aquele ciclo, né, e isso vai mexendo de tal forma que chega um momento que a pessoa começa a se sentir muito culpada por não conseguir se manter, né, fazendo aquela dieta restritiva, né, a alimentação já está completamente, né, sendo ao mesmo tempo que gera aquele prazer e o alívio, né, como estratégia ali de regulação emocional, ela também já é um fator, né, de sofrimento mental para a pessoa. Então, muitas vezes a pessoa começa a perder este controle sobre o comportamento alimentar. Então, o que a gente tem visto, pessoal? Os estudos têm mostrado que tem uma parcela significativa de indivíduos, né, com compulsão alimentar que tem sobrepeso ou obesidade. E o transtorno de compulsão alimentar ali, né,
é um transtorno alimentar, ele é o mais prevalente, tá? Dentro dos transtornos alimentares, tá? Então, é uma ingesta enorme, né, em grandes quantidades de comida, num curto espaço de tempo, que contribui ali para um balanço calórico muito positivo, né, e o ganho de peso. Então, assim, os mantenedores são os mesmos, né, aquele ciclo vicioso ali de restrição, compulsão, desregulação emocional, baixa autoestima, estigma de peso, que aumenta o estresse e a probabilidade, de novo, de recorrer à comida ali como uma alívio, tá? Então, vamos aos dados, tá, que a gente tem hoje sobre a obesidade. Então, segundo a OMS, pessoal, a prevalência de obesidade mais que triplicou em todo o mundo, tá? Desde 75. Em 2016, mais de 1,9 bilhões de adultos com 18 anos estavam com sobrepeso. Desses, mais de 650 milhões eram obesos. E os números contribuem aí para crescer. O Brasil segue essa tendência aí global, com mais de 60% da população adulta com sobrepeso e cerca de 25% com obesidade, segundo os dados mais recentes. Tá? Então, a relação entre obesidade e transtorno psiquiátrico, segundo a APA, né, e as pesquisas que a gente tem, é muito alta, é forte e é complexa. Tá? Não é uma relação de causa e efeito simples, mas é uma interseção aí de vulnerabilidade biológica, psicológica e social. Então, o estigma que a gente tem, né, pessoal, sobre o peso, a discriminação, né, a baixa autoestima, dificuldade de saúde física associadas ali à obesidade, então elas aumentam demais o risco, né, de adoecimento mental e abertura de quadros psiquiátricos. Quais são os mais prevalentes associados à obesidade? Né, é o transtorno de ansiedade. A prevalência de transtorno de ansiedade em indivíduo com obesidade é maior do que a população geral, podendo chegar a mais ou menos a 20 a 30% dali. Tá? E a ansiedade, ela pode desencadear, assim, esse comer emocional e a compulsão ali, né, como uma estratégia de regulação. A depressão, né, a estimativa que a gente tem é de prevalência de 20 a 40% de pessoas com obesidade, tá? Especialmente em obesidade severa. Então é uma relação ali, né, bidirecional ali entre depressão e obesidade, né? Porque na depressão a pessoa pode ter um sintoma ali de hiperfagia. Transtornos de controle dos impulsos, né, também tem uma conexão ali, né, relevante para o transtorno de compulsão alimentar. Tá? O que os estudos mostram? Que cerca de 30% da população com obesidade apresentam ali uma relação, né, com esses transtornos do controle de impulsos. Tá? Por quê? Porque a impulsividade, pessoal, a intolerância, a frustração, a capacidade ali de adiar a gratificação são características muito frequentes, tá? Num grupo que a gente está falando aí de obesos. Tá? Então existe um padrão impulsivo que se manifesta, né, nesse impulso de comer. Tá bom? De continuar comendo ali, né? Tornando ali para a pessoa extremamente difícil de parar, né? Então, assim, a gente precisa entender que o tratamento eficaz, né, para esses episódios de compulsão alimentar, dentro dessa questão do controle dos impulsos, vai exigir estratégias muito refinadas ali, né? Tanto medicamentosas, quanto estratégias de mudanças comportamentais ali, né? Que é a terapia. Porque o que a gente precisa entender? Que essa tensão que vai se aumentando, né? Para a pessoa que está com aquela desregulação emocional ali, ela culmina no quê? Né, num predisponente ali para que a pessoa possa abrir esse quadro, né, do comer. Então a gente precisa ajudar com que a pessoa tenha, né, estratégias mais eficazes e adaptativas para não deixar que essa tensão aumente, avance, né, seja por uma desregulação emocional, seja, né, por uma dificuldade ali de controlar os impulsos e vá se submeter ao recurso do alimento como estratégia. Tá? Então, a psicoterapia muitas vezes é essencial no tratamento, tá, da obesidade. Por quê? Porque se a pessoa, né, que está passando ali, né, por esse sobrepeso, pela questão de obesidade, muitas vezes ela vai tentar, né, fazer uma dieta sozinha, sem esse recurso, né, ela consegue, tem pessoas que conseguem, mas se por trás daquele comprometimento ali, né, da obesidade, existem outros transtornos, como a gente está vendo aí, que são muito comuns e muito comórbidos, o que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa olhar para essas duas coisas. Em casos, sem caso, que nós vamos precisar muito mais tratar a ansiedade primeiro, né, regular os níveis de ansiedade, regular a depressão, né, para que essa pessoa possa sim conseguir fazer uma dieta. Como é que você vai pedir para uma pessoa que está em depressão,
né, sem energia, com baixa expectativa, desesperançosa, fazer uma dieta, comer ali de hora em hora, se ela não está conseguindo, né, fazer o mínimo possível ali, né, dentro dos padrões que ela precisaria, tá, saudáveis. Então, assim, muitas vezes a gente vai precisar tratar um transtorno de base ali, ou comórbido, né, essa obesidade, para poder ter sucesso ali, né, nessa questão do emagrecimento, do tratamento da obesidade em si. Então a obesidade, pessoal, ela precisa de um tratamento multifacetado ali, multidisciplinar, né, vai ter que ter ali profissionais relacionados, né, médicos, endocrinologistas, o psiquiatra, caso tenha comorbidades, o nutricionista, o educador físico, muitas vezes, né, precisa de profissionais da saúde dentária, de dentista, porque dentro, né, dos transtornos alimentares a gente tem esses comportamentos ali, né, de purgação, que a pessoa força o vômito, né, que o ácido que vem ali junto com um vômito mesmo, né, ele pode prejudicar ali, né, a dentição, né, então assim, precisa de uma série de profissionais, muitas vezes, né, que essa pessoa que está passando por esse momento, né, seja olhada de forma completa. Tá? Então, muitas vezes é um tratamento complexo. A gente já entende hoje que a obesidade é uma doença crônica. Ah, mas todo mundo que é obeso tem transtorno mental? Não. O que a gente está dizendo aqui que, né, existe uma chance aí, né, dessas questões relacionadas, né, aos transtornos mentais muito alta. Tá, na população de obesos, quando a gente vai fazer estudos sobre isso. Então, ainda falando, né, pessoal, de transtorno de controle dos impulsos, o tratamento eficaz tem que mirar ali, né, não só apenas no episódio de compulsão em si, mas no controle do impulso de iniciar o comer desregulado ali, tá? Que existem várias abordagens que faz isso. Tá? Mas é fundamental que a pessoa se torne ali consciente, né, dessa tensão crescente que antecede ali, né, o ato de comer por impulso, tá? Que é um processo que está enraizado ali, tá? Na desregulação emocional. Então essa tensão, né, quando ela não é gerenciada, ela culmina no quê? No impulso incontrolável que a pessoa tem de comer. Um outro transtorno que a gente vê que é muito comórbido, né, com a obesidade na população de obesos é o transtorno por uso de substância. Tá? Então, a correlação entre obesidade e o uso de substância, tá? Ela não é tão direta, tá? Quanto a ansiedade e depressão, mas a pessoa também busca pela essa gratificação imediata, sabe? Que acesse esse sistema de recompensa, tá bom? Então, as evidências clínicas que a gente tem, tá, diante disso, são, assim, razoáveis, consideráveis, tá? E quais são as melhores estratégias ali, né, para o tratamento dos transtornos alimentares, da compulsão alimentar ou do comer transtornado, né, essa relação. Então a gente precisa identificar, né, o profissional ele precisa saber, como aquele ditado, né, a gente só cumprimenta quem a gente conhece, então a gente precisa conhecer sobre essas coisas para que a gente possa fazer uma avaliação e saber do encaminhamento, né, o melhor encaminhamento para cada pessoa, tá? Então, pessoal, quando a gente fala assim, a dieta cetogênica, a dieta mediterrânea, o jejum intermitente, tal coisa não funciona, né? Não funciona para quem? Não funciona quando? Como? Né? Assim, todo mundo vai fazer a mesma dieta e vai ter o mesmo sucesso? Nem sempre, depende. A dieta X funciona? Para quem? E por que não funciona? E muitas vezes tem um fator aí, né, que é o nosso próprio fator, que a gente não consegue fazer aquela dieta, não consegue ter os comportamentos necessários, né, para aderir àquilo. Então, muitas vezes, né, pessoal, deixa eu dar um exemplo aqui, muitas vezes a gente está juntando dinheiro para fazer uma viagem. Né? Então a gente quer viajar. Então o que a gente deixa de fazer? A gente deixa de sair para comer fora, a gente vai guardando aquele dinheiro, né? Porque a gente tem um objetivo ali a longo prazo, né? Eu quero viajar, então eu vou guardar. Então, mas às vezes eu passo na porta da loja e falo, ai, que blusa linda, eu queria tanto essa blusa, mas se eu comprar isso aqui nem vai comprometer minha viagem, mas qual que é a minha meta, o meu objetivo? Né? É conseguir guardar o dinheiro para poder viajar, né? E muitas vezes eu consigo. Não, eu não vou comprar essa blusa, e muitas vezes eu até consigo comprar aquilo ali e dizer, tá, mas não vai prejudicar ali o meu resultado, tá? E o que acontece muitas vezes com a alimentação, pessoal? Com a alimentação é muito mais complexo, né?
Porque assim, a quantidade de alimento, né, que está disponível é muito maior. E a pessoa tem que estar o tempo todo ali, né, de cara com o alimento, dizendo não, 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 eu estou dentro do meu plano alimentar. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa está ali dentro daquela dieta, está fazendo tudo direitinho, está seguindo, né, as orientações, né, mas aí ela pensa, ai, mas se eu comer isso daqui, né, não vai piorar a minha dieta. E muitas vezes não é, né, um único alimento, uma escapada ali que vai perder toda a dieta. Mas se essa pessoa tem crenças relacionadas à dieta, a sua própria imagem, né, de que ela dá conta ou não de suportar ali, sabe, de tolerar aquele desconforto ali, ela vai pensar, tá, agora eu comi um pedaço da pizza, eu vou comer a pizza inteira. Né, são as crenças sobre isso. Ah, eu sou uma pessoa que não tenho força de vontade para fazer as coisas. Essas crenças sobre si, sobre a sua autoestima, a sua autoeficácia, né? E às vezes aquilo vai por água abaixo, tá? Então a gente tem que olhar para esses fatores, sim, que pode estar impedindo com que a pessoa consiga, né? Porque muitas vezes a pessoa fica com aquela carga, né, de que é ela que não consegue, é ela que é falha, mas tem fatores, tanto ambientais, culturais, né, familiares, o acesso que eu tenho àquelas comidas, às vezes as pessoas, né, da casa também não colaboram, não ajudam, mas eu tenho que ficar dependente que todo mundo vai ter que fazer a dieta para eu poder emagrecer? Não, mas quando existe um ambiente, né, que facilita isso, é muito mais tranquilo, né? É muito mais validante ali para a pessoa que está passando por esse processo, tá, pessoal? Então, assim, dentro da terapia, né, a gente vai aí ajudar a pessoa que está querendo entrar dentro desse processo de emagrecimento, olhar para todos esses fatores que podem estar impedindo, né? Os fatores psicológicos, os fatores ambientais, né? Questões relacionadas ali, né, à saúde, os encaminhamentos. Então, é muito importante, né, que a gente consiga lidar, né, com esses fatores aí que são transdiagnósticos aí, né, que precisam do manejo, tá, desse espectro do comer, tá, do comer natural, do comer transtornado. Tá? E assim, a melhor abordagem que a gente tem hoje, né, que integra aí, né, essas ferramentas, é a TCC, né, a gente tem o protocolo de Oxford, a gente tem estratégias de regulação emocional, né, da DBT, nós temos princípios da ACT aí, né, que vão trabalhar aí flexibilidade psicológica, valores, que pode ajudar ali na potencialização, né, dos resultados. Então, existe tratamento, pessoal. Né, existe sim tratamento, tá? E se existe aí esse sofrimento, né, é porque teve alguma coisa ali atrás que se perdeu ali, né? Ou porque a pessoa não tinha esse conhecimento, não teve acesso, né? Ou já veio ali, né, aprendendo dentro do seu ambiente, ou aquilo que a gente escuta aí muitas vezes na mídia, tá bom? Então, qual que é a conclusão que a gente pode chegar, né? Qual que é a conclusão disso aqui que a gente viu, tá? Que a nossa relação com a comida, pessoal, é um universo, é vasto e é muito complexo, tá? A gente começou aí entendendo que o comportamento alimentar tem muitas dimensões, tá? Tanto do comer natural, depois nos convida ali, né, para entender o que é esse comer transtornado, esses padrões disfuncionais, né, que vai nos afastando aí de um comer natural mesmo, fisiológico, tá? E que pode ser um precipitante aí para um transtorno mental, um transtorno de compulsão alimentar. Tá? Outra coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui, tá bom? Que você não está sozinho nessa jornada, pessoal. Existe sim ajuda, tá? Tanto dessas abordagens que eu já disse para vocês, né? Que podem aí oferecer ferramentas eficazes para entender, intervir e reconstruir uma relação mais saudável com a comida e com o seu corpo, tá? E o que a gente precisa, né? É que a recuperação entender, né? Que a recuperação é possível, existe um caminho, tá? Com suporte profissional para isso. Tá bom? E se você se identificou com algum dos padrões de comer aí, né, o comer transtornado, ou suspeita aí de um transtorno de compulsão alimentar, lembre-se, o primeiro passo é buscar ajuda de um profissional de saúde mental especializado em transtornos alimentares,
tá? A psicoterapia é um investimento na sua saúde e na sua qualidade de vida também, tá bom? Reflita aí sobre como você se relaciona com a comida e com as suas emoções, tá? Se você está usando a comida aí para preencher um vazio emocional, tá bom? Se isso é um ciclo, né, de restrição e descontrole, se você consegue identificar esses fatores aí na sua vida no dia a dia, tá bom? O objetivo aqui não é a perfeição, mas sim a saúde, a paz com o seu corpo e a sua alimentação. Espero que esse episódio tenha sido esclarecedor e inspirador. Tá? Fiquem ligadinhos aí no próximo episódio do Psicologia em Evidência para mais conversas que transformam. Um abraço e até a próxima!